Não hesitem, pode mandar aí, se quiser ligar o microfone pode me interromper também, não tenho o menor problema com isso. Queria que vocês ficassem bem à vontade, acho que apesar de serem coisas bem básicas, bem rasas assim que eu trouxe hoje, são coisas muito importantes e que muita gente não tem nenhum tipo de referencial nesse sentido. Então eu acho que essa é uma apresentação que vocês realmente vão, eu espero pelo menos, que vocês levem para a vida prática de vocês, que seja uma coisa que esteja no dia a dia de vocês e que ajudem vocês a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, né? E fazer com que o dinheiro de vocês gire em função de vocês e não o contrário. A gente não quer ficar refém do dinheiro. Boa tarde, se alguém mandar o código da cadeira... Cris, eu posso mandar sim. Eu acho que entre amanhã e depois de amanhã, inclusive, tu pode tentar no reajuste. Eu acho que esse semestre ela está sendo ofertada, se eu não me engano. Mas com certeza começa com TK, o código, que é do curso de Engenharia de Produção, a cadeira. Beleza, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Em primeiro lugar, o que a gente vai ver hoje, né? Primeiro a gente vai ver tipos de renda, e aí a gente vai ver tipos de várias outras coisas aqui também. Tipos de investimento, tipos de... o que mais, meu Deus? De conta. Introdução bem básica mesmo. Em seguida, a gente vai falar um pouco de organização financeira, que é basicamente o que a gente veio para falar, né? Mas aí antes a gente tem que introduzir com alguns outros temas. E, por fim, a gente vai falar de tipos de investimento, que é uma parte essencial. Show, Alicia. Já trouxe aí o código lá, a cadeira de engenharia econômica. Vale muito a pena, hein, pessoal? Fica a recomendação aí para quem é da UFC. E tipos de investimento, que é uma parte muito importante da organização financeira. Investimento às vezes pode parecer uma coisa muito distante, mas na verdade você simplesmente colocar dinheiro na sua conta poupança para render um pouquinho todo mês já é um investimento. Então a gente está aqui também para quebrar algumas ideias e algumas dificuldades que o pessoal bota em uma coisa que parece complexa, parece difícil e é um pouco, mas não tanto assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Para a introdução, antes da gente falar dessas coisas que eu acabei de falar aí, de tipos de renda, organização financeira, é importante que a gente estabeleça algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, tudo que eu vou trazer nessa apresentação é relativo. Nada do que eu estou falando aqui é fincado em pedra. Então, assim, a maioria das coisas que eu vou dar para vocês hoje são sugestões de como vocês se organizarem, de como vocês podem se organizar financeiramente, né? E, assim, muito do que eu estou trazendo hoje funciona para mim. Eu imagino que funcione para a maioria das pessoas. Mas é aquilo. O ideal é sempre que você faça o seu melhor. Mas no que é melhor para você, né? Então, o que eu vim aqui fazer hoje é dar uma referência de como se organizar financeiramente. Não que eu seja o cara mais bem organizado financeiramente do mundo. Mas eu entendo um pouquinho do assunto, acho interessante. E vou trazer como que eu aprendi, que é uma referência para que vocês possam reproduzir e depois colocar o toque pessoal de vocês. Então, dito isso, vamos começar. Tipos de renda. E agora que a gente está começando o conteúdo mais técnico, por assim dizer, mais uma vez, não tenham medo de perguntar, pode levantar a mão, abrir o microfone, me interromper, mandar mensagem no chat, o que vocês quiserem. Primeiro tipo de renda, ativa e passiva. A renda ativa, ela é uma renda que você obtém ativamente, mas ela é proveniente do trabalho, ela é proveniente de você ativamente buscar aquilo. Então, enquanto isso, a ativa é proveniente de ativos. É alguma coisa além de você
que não diz respeito a você mesmo, que vai ativamente gerar dinheiro para você. Ou seja, é passivo porque não é você quem está gerando. Não é você quem está ativamente gerando aquela renda. É alguma outra coisa. E essas outras coisas a gente chama de ativos. E aí a gente tem a renda ativa, mais tipicamente conhecida como o salário. Se eu sou ali CLT ou MEI, eu recebo todo mês ali um salário e tal. O freelance, se eu sou, sei lá, arquiteto, e aí eu acabei de me formar, estou tentando aqui umas bolsas de mestrado, mas aí uma amiga minha quer um projeto ali na casa dela. Aí eu vou lá, faço o projeto ali meio no freelance mesmo, e isso é uma forma de renda ativa, porque sou eu quem estou trabalhando por aquele dinheiro. É em venda de objetos, né? Se eu tiver um objeto vender, eu acabo recebendo dinheiro, e fui eu quem fiz a venda, então eu que negociei, eu que tudo. Então, isso é uma forma de renda ativa. Já a renda passiva, ela vai vir de coisas que estão trabalhando por mim. E normalmente, fica a dica, a renda passiva, ela fala do seu dinheiro trabalhando para você. Às vezes o seu dinheiro está travestido de outra coisa. Por exemplo, investimentos. É o seu dinheiro sendo aplicado em alguma ação, em alguma empresa que vai lhe gerar dividendos. É uma propriedade que você pagou o dinheiro por ela, que vai te gerar o valor do aluguel ali todo mês. É uma pensão, uma aposentadoria que você recebe apesar de não trabalhar. Mas que foi gerada por meio do seu dinheiro, porque a sua vida toda você contribuiu com o INSS para ter direito àquilo. Enfim. Então, sobre renda ativa e passiva é mais ou menos isso. Ficou claro, pessoal? Se vocês puderem aí só confirmar no chat, mandar um ok, alguma coisa desse sentido. Show. Beleza. A gente vai partir então para os tipos de conta bancária, certo? Em que, em primeiro lugar, a gente tem a conta corrente, que é a mais comum, na verdade. A conta corrente também é conhecida como conta salário, que é a conta que você recebe seu salário e usa ali durante o mês e tal. Nossa, essas animações não estão assim, mas tudo bem. E é a alternativa mais rápida para receber e utilizar o seu dinheiro de uma forma segura. Então, a conta corrente é realmente essa conta do dia a dia, sabe? A conta que você vai receber o seu dinheiro, a conta que você vai gastar o seu dinheiro. E as outras contas são contas que, ao fim do mês, quando sobrar alguma parcela desse dinheiro que você recebeu, você vai depositar ali para te gerar um maior rendimento ou uma maior segurança. A conta poupança é justamente o lugar onde você vai fazer a sua poupança. Então, se você quer guardar o seu dinheiro de uma forma segura, o ideal é abrir uma conta poupança, porque além da conta poupança guardar o seu dinheiro de forma muito segura, ele vai te render um pouquinho. E aí vamos lá. Historicamente, a conta corrente não rende muito dinheiro. Aliás, historicamente, a conta corrente não rende dinheiro algum. Se você for de algum desses bancos mais tradicionais, como o Banco do Brasil, Santander, Banco Bradesco, Caixa e etc., a conta corrente de praxe não rende nada. Eu uso Santander desses bancos mais tradicionais. E agora, depois de centenas de anos, sei lá quantos anos o Santander tem, mas agora que ele veio render dinheiro na conta corrente, porque os bancos estão percebendo que esse negócio das fintechs de renderem dinheiro na sua conta corrente tá gerando muito sucesso, tá chamando muito pessoal para ir para essas fintechs, né? Fintechs são esses bancos digitais, pessoal, como C6, Nubank, Neon, entre outros, Next, que é do Bradesco, na verdade. Então, a conta poupança é a conta que você não vai mexer, vai ficar ali, e que ela vai te render um pouquinho todo mês. E a de praxe não rende, mas hoje em dia isso está mudando. E por fim, a conta investimento é uma conta que você vai colocar dinheiro que você vai usar especificamente para investir em ações, em
nesse tipo de coisa. Acho que o mais comum que a gente tem hoje em dia é a X Investimentos, que tem conta investimento, e todos esses aplicativos de investimento, sabe? Tem alguns bancos, principalmente essas fintechs, o Inter, por exemplo, que tem uma conta investimento. No Inter você tem a sua conta corrente e você tem a sua conta investimento, não tem uma poupança. E aí você pode tirar dinheiro da sua conta corrente para colocar na investimento para que você invista. E a conta corrente do Inter não te gera nada. Gabriel Souza. Samuel, existe também a possibilidade de uma conta corrente barra poupança que combina as vantagens de conta corrente e poupança? Parece que o Bradesco oferece esse tipo de benefício, cobrando apenas por serviço. Existe sim, Gabriel. Como eu mesmo estava dizendo, de praxe a conta poupança que te rende dinheiro todo mês, né? Mas hoje em dia a gente tem conta corrente com liquidez diária. No Nubank, por exemplo, no C6. Aliás, no C6 não. No C6 você tem que colocar na conta de investimento. Mas no Nubank, você congela na sua conta corrente, ele tem liquidez diária. Ele vai rendendo todo dia. Ah, Samuel, o que é liquidez diária? O seu dinheiro está sendo aplicado no investimento, ele está rendendo todo dia. E a liquidez diária significa que aquele dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. A gente vai já entrar nas características dos investimentos e eu vou explicar isso em mais detalhe. Mas sim, resumindo a resposta aí, Gabriel, sim, existem contas que mesclam as vantagens da conta corrente e da conta poupança, e hoje em dia não precisa nem pagar por esses serviços. Consegue de graça nessas fintechs. Eu mesmo uso a conta que eu tenho só para receber um salário, porque é a conta que eu estagio. Mas eu só uso mesmo o Nubank e o C6. Aliás, a gente passar para a próxima. Tudo claro, pessoal? Tipo de conta bancária, acho que é bem tranquilo, né? Beleza. Passando aqui para os tipos de despesas. E essa parte é muito importante para a organização financeira. Em primeiro lugar, a gente tem as despesas fixas, que incluem coisas como aluguel, condomínio, plano de saúde, transporte, internet, telefone, que são justamente as contas que não vão variar no mês. Então, eu pago, sei lá, vamos supor, R$ 100 de internet todo mês. Não muda esse valor. Ah, beleza. No começo do ano tem uma correção monetária com base na inflação e tal. Mas aí é exceção. Já todo mês é o mesmo valor e etc. O transporte aqui eu coloquei muito como vibe transporte da empresa, sabe? Então, tipo, vamos supor que esse transporte só se aplique a, por exemplo, o transporte que você pega para ir e voltar da faculdade todo dia, ou do estágio, enfim. E o aluguel condomínio também não é de praxe mudar, né? Todo mês costuma ser a mesma coisa, verdade, tem mês que aumenta, mas é despesa fixa. E aí, pessoal, vale o adendo de que as despesas fixas, elas são as despesas que mais pesam ao longo do tempo, sabe? Quanto menos... Como é que eu digo isso sem embaralhar a cabeça de vocês? Quanto menos despesa fixa, melhor para o seu bolso. Mas quanto mais despesa fixa, melhor para a organização financeira. Então, é uma coisa aí que você tem que ponderar. Se você consegue tornar uma coisa que é variável fixa, é interessante, porque você se organiza melhor. E se você consegue tornar uma coisa fixa, quer dizer, se você quer tornar uma coisa fixa variável, você está embaralhando um pouco a sua organização, porque quando você tem aquele valor certo todo mês, isso ajuda para se organizar. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue ser mais maleável com aquilo, talvez você consiga fazer uma economia maior, por exemplo. Então, para não confundir mais a cabeça de vocês, vamos entrar logo nas variáveis. As variáveis envolvem coisas como gasolina, que não é todo mês que a gente gasta a mesma coisa. Lazer, tem mês que eu vou 2 vezes no cinema, tem mês que eu vou 5 vezes no cinema. Fazendo aí uma suposição. Alimentação, tem meses que eu gasto mais, tem meses que eu peço mais coisa no iFood, sei lá. Água e luz são coisas que dependem com a quantidade que eu consumir. E aí, água e luz é um ótimo exemplo de despesa variável que você pode considerar como fixa. Por quê?
Porque se, pô, todo mês eu gasto a mesma coisa, mais ou menos, e a tarifa está se mantendo estável, eu posso considerar que ela é uma despesa fixa. E aí isso me ajuda na minha organização. Mas aí, pô, se está pesando muito a conta de luz, eu posso fazer um esforço para diminuir o meu consumo de energia, né? E aí isso faria com que eu tratasse a luz como uma despesa variável, que de praxe ela é. E aí eu faço um esforço para reduzir esse custo, né? E aí, assim, as despesas fixas, elas são mais difíceis de você reduzir, né? Porque, como eu disse, é complicado você simplesmente ligar para a empresa, negociar e diminuir o valor da sua internet, por exemplo. Acontece às vezes, mas é mais fácil você reduzir o consumo das coisas variáveis. E é por isso que as fixas são tão perigosas de se ter em grande quantidade. Porque se você gasta muito dinheiro com as despesas fixas, você não consegue fazer nada com as despesas variáveis. Você não consegue ter dinheiro para pagar as variáveis. Então é sempre bom a gente ter um balanço legal aí de despesas fixas e variáveis. E só lembrando, a vantagem da fixa é que ela te ajuda a se organizar, mas quanto mais despesa fixa você tem, mais gasto todo mês você vai ter. E em relação às variáveis, elas são menos legais para a organização financeira, por assim dizer, mas se você quiser fazer uma economia, você tem mais controle sobre elas. Né? Você pode pedir menos iFood, desligar a luz, lembrar de desligar a luz antes de dormir, desligar o computador antes de sair de casa para economizar luz, comprar coisas mais baratas no supermercado, andar menos de carro ou moto se você quiser, se você tiver, para gastar menos com gasolina, pegar mais ônibus, que sai mais barato, e etc. Fazer menos viagens, menos passeios. No caso do lazer, no lugar de 5 vezes no cinema por mês e só 2 e tal. Enfim, acho que aqui ficou bem claro também. Vamos passando para o próximo. E agora entrando nas características dos investimentos, né? Os investimentos, pessoal, antes de falar de cada uma dessas características, eles sempre soam muito como aquela coisa que a gente vê naqueles comerciais do YouTube, de XP Investimentos, e aqueles gráficos subindo e descendo o tempo todo, aquela galera que faz day trading, que senta numa mesa e diz que vai pagar o café, e aí faz um day trade lá no aplicativo e ganha R$ 50, não sei o quê. Quando eu falo de investimento, não é disso que eu estou falando, tá? Quando eu falo de investimento, é investimento em ação. Eu comprar, por exemplo, uma ação da Magazine Luiza, que hoje estava por volta de uns 13, 15 reais. Eu não lembro perfeitamente bem, mas está por aí. E deixar aquele dinheiro lá e, sei lá, eu coloquei meu dinheiro na Magazine Luiza porque eu acredito na empresa, acho que é uma empresa muito competente, que está ganhando espaço no mercado e que com o tempo vai gerar bastante lucro, o que vai fazer com que o preço da sua ação aumente. E aí, no dia que eu quiser tirar aquela minha ação de lá, vender a minha ação, eu vou ter aí um superávit, certo? Eu vou ter lucro nesse sentido. Então, os investimentos que a gente está falando aqui são investimentos bem mais sóbrios do que esses que a gente vê na maioria das vezes aí pela internet afora. E, enfim, acho que agora a gente já pode falar das características de cada um deles, de cada uma delas. Bem, a primeira característica que eu quero abordar é a rentabilidade. Para falar da rentabilidade, eu acho que é um termo bem autoexplicativo, né? Ele fala do retorno que você vai ter com o seu investimento. Ou seja, o quanto eu vou conseguir se eu investir aquele dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho um investimento de rentabilidade de 1% ao mês, isso significa que se eu aplicar R$ 100 hoje, dia 3 de agosto, né? Significa que no dia 3 de setembro eu posso retirar esses meus R$ 100 e eu vou ganhar mais R$ 1. Certo? Então, quanto maior essa porcentagem aí de rentabilidade ao mês ou ao ano, muitos investimentos têm rentabilidade ao ano, e isso funciona dessa forma por conta da liquidez do investimento, e a gente vai já entrar nisso.
Mas a rentabilidade determina basicamente o quanto aquilo vai me ser lucrativo, o quanto o dinheiro que eu investi vai me devolver mais dinheiro ainda. Quanto à segurança, pô, fala a respeito da confiabilidade do investimento, né? Do risco do investimento. Eu colocar dinheiro na minha poupança, por exemplo, é um investimento muito seguro. Eu estou pegando meu dinheiro e estou colocando num lugar que eu sei que eu não vou perder dinheiro de forma alguma, apesar de que eu estou sacrificando bastante aí a minha rentabilidade, né? Porque a poupança não rende muito. E aí, em se falando de liquidez, que eu diria que é o mais complexozinho desses três, é aquilo que eu estava falando antes. É o quão líquido é o investimento. Ou seja, o quão rápido e fácil é ter acesso ao seu capital investido, mais os seus rendimentos, ou, no caso de você não ter um rendimento no seu investimento, do seu prejuízo. Né? Então, assim, explicando isso de uma forma um pouco mais didática, a gente estava falando do Nubank, né? O Nubank ele tem uma conta corrente que ele te rende dividendos com base na CDI, que é uma taxa de mercado, que a gente chama, foi criada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é uma referência em economia no Brasil. E é uma taxa que segue a taxa Selic, que é a taxa que é definida pelo Copom, que é o conselho de alguma coisa que eu esqueci o nome, mas que define qual que é a taxa Selic. E a taxa Selic, para quem não sabe, é a que é aplicada no Tesouro Direto. Então, se eu quero, que é quando eu invisto no governo. Então, vamos lá, recapitulando. Se eu quero investir no governo, eu vou aplicar no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto me rende a taxa Selic. E aí a taxa Selic tem uma outra taxa, que é a CDI, que é uma taxa de mercado, que imita a taxa Selic, que é muito parecida. E a maioria dos bancos tentam te trazer uma rentabilidade parecida com essa taxa. Porque se você não, não, não der esse retorno para o seu cliente, ele vai simplesmente investir no governo e não no banco que normalmente é privado. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são bancos estatais do Brasil. Então, assim, como eu ia dizendo, o Nubank tem liquidez diária, certo? Então, por mais que ele seja um investimento, eu colocar dinheiro no Nubank, porque ele está me rendendo todos os dias, eu posso tirar aquele dinheiro dali no momento que eu quiser. Então, a liquidez diária significa justamente isso. Que a qualquer dia, a qualquer hora, eu posso tirar dinheiro da minha conta. Já tem outros investimentos, como o próprio Tesouro Direto, que eu estava falando agora, que eles têm uma liquidez pré-determinada. Mensal, ou semestral, anual, que eu vou aplicar o investimento ali e eu não posso ver aquele dinheiro. Eu não posso pedir para reaver aquele dinheiro, nem com prejuízo. Eu só vou poder ver aquele dinheiro de novo quando passar um mês, ou quando passar 6 meses, ou um ano, ou, enfim, o período determinado para eu poder reaver aquele dinheiro. Existem até alguns investimentos que têm baixa liquidez, ou seja, que você deixa o seu dinheiro lá por bastante tempo, que você pode reaver o seu dinheiro antes do horário determinado. Mas aí o banco, quer dizer, nem sempre é um banco, mas o banco vai normalmente tirar uma taxa ali para eles. Então, se o seu dinheiro ainda não se pagou para o banco, ele vai tirar uma taxa e tu vai sair no prejuízo. Ou tu vai receber menos lucro do que tu esperava, ou tu vai sair no prejuízo mesmo. Tu vai receber menos dinheiro do que tu investiu lá no começo. Depende do horário que tu tirar, depende da taxa que tu investiu, enfim. Pessoal, tá tudo claro? Eu me embolei um pouco agora nessa explicação e eu não tenho certeza, não estou confiante de que ficou de fácil entendimento aí. Exatamente. Na maioria dos bancos, na conta poupança, na conta corrente, você tem liquidez diária, você pode tirar no momento que você quiser.
quando a gente fala dessa questão de liquidez, a gente está falando mais de investimentos, de comprar ações mesmo, ou de tesouro direto, esse tipo de coisa. E aí sim, eu concordo com a sua afirmação. Se você é menos controlado financeiramente, é melhor que você não abra mão da liquidez, porque você pode precisar daquele dinheiro, né? Mas esses três pilares, essas três características dos investimentos, elas são importantes porque você vai sempre preferir uma ou duas em detrimento das outras duas ou uma. Então, por exemplo, se eu quero um investimento muito rentável, se eu estou olhando só para rentabilidade, eu posso esquecer um pouco a segurança, eu posso esquecer um pouco a liquidez. Não é muito interessante quando você está fazendo um investimento você olhar para os três ao mesmo tempo. Você tem que escolher o seu partido, você tem que escolher o que você quer ali para aquele momento. E cada um dos investimentos, o investimento rentável, o investimento seguro, o investimento com alta liquidez, eles têm as suas situações específicas, né? Por exemplo, se eu quero ter uma reserva de emergência, se eu quero ter um dinheiro que vai me estar sempre disponível, ou seja, vai ter uma alta liquidez, e um investimento seguro, porque eu não quero que a minha reserva de emergência de um dia para o outro soma, porque eu posso precisar dela, eu vou perder na rentabilidade, né? Então, o que muito se faz é ter na sua conta poupança uma reserva de emergência. Que a gente vai já entrar nessa questão também. Que aí você está abdicando da rentabilidade, que não é muito alta, para ter uma alta segurança e uma alta liquidez. Ou seja, ter aquele dinheiro ali com certeza e no momento que você precisar. Apesar de que ele não vai estar rendendo tanto. E aí tem outras situações que você vai querer um dinheiro mais rentável, menos seguro e mais líquido, talvez, menos líquido, enfim. A gente vai já entrar nessa questão. Paulo, assim, acaba valendo a pena porque o IOF e o imposto de renda, eles não vão te deixar no prejuízo. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 sendo investidos a uma taxa de 1% ao mês, isso significa que no final do mês eu vou ganhar R$ 10. O IOF, o imposto de renda, vão me tirar normalmente uns 25% desse dinheiro. Então, no final do mês, factualmente, eu só vou receber uns 7,5%. Mas é melhor investir em liquidez diária do que não investir, do que deixar só numa conta que não te rende dinheiro. Mas aí, se você está falando de comparar investimentos em liquidez diária com algum outro investimento, aí a gente tem que ter esse outro lado da moeda para conseguir comparar, né? Tipo assim, vale a pena investir em liquidez diária? Vale. Se você não está investindo em nada, vale. Mas vale a pena investir em liquidez diária comparado a algum outro tipo de investimento? Não sei, depende do que você quer. Se você quer um investimento rentável, seguro ou líquido, e depende de qual é a sua outra opção. Qual é a rentabilidade desse outro investimento, qual é a liquidez, qual é a segurança, para que você quer esse dinheiro, você está investindo na sua reserva de emergência, ou seja, esse investimento tem uma alta liquidez? Ah, sim, então beleza. Pô, mas ele é seguro? Não, não é. Pô, então talvez não seja interessante colocar a tua reserva de emergência nesse investimento. Tá entendendo? É muito. Nenhuma pergunta aqui vai ser muito preto no branco, sabe, Paulo? A gente vai sempre ter alguma coisa como referencial. Então, respondendo curtamente a tua pergunta, sim, vale a pena investir em liquidez diária. Mas dependendo do teu propósito com esse investimento, talvez valha mais a pena investir em outra coisa, certo? Cris, eu acho que o melhor local para investir CDB com liquidez diária é na 99. Está rendendo 220% CDI. Caramba, não sabia não, Cris. 99 eu nem conhecia. Eu estava olhando o C6, era inclusive o que eu ia recomendar para vocês hoje. Mais tarde. Mas bacana, vou dar uma olhada nisso aí. Aí, galera, fica a dica aí do Cris. Caio, investir no Tesouro Direto seria o método mais seguro? Com certeza, Caio, porque o Tesouro Direto, como eu estava falando, é investimento no governo. E, tipo assim, o governo só não vai te pagar de volta se o governo quebrar. Eu acho que na história da humanidade nenhum país faliu. Pelo menos não a República Democrática. Então, tipo assim, é muito complicado do governo não te devolver esse dinheiro.
É muito mais provável, por exemplo, tu deixar o teu dinheiro rendendo no Nubank e do dia para a noite o Nubank declarar falência e sumir com o dinheiro de todo mundo. Sei lá. Então, acho que sim, Caio, seria o método mais seguro, mas a poupança também é bastante segura. Os bancos, esses bancos tradicionais privados que tem por aí, o Bradesco, quer dizer, o Banco do Brasil e a Caixa não são, mas também serve de exemplo. A poupança deles é bem segura também, sabe? A diferença entre a poupança desses bancos e o Tesouro Direto é a liquidez. Na conta poupança, normalmente tu consegue tirar o dinheiro no qualquer dia que tu quiser. E ele é bem seguro. Em contrapartida, a rentabilidade é bem baixa. Já no Tesouro Direto, tu tem um investimento bastante seguro, assim como a poupança. Ele é mais rentável, mas a liquidez é menor. Ou seja, tu só consegue tirar o Tesouro Direto, acho que pelo menos com uns 3 meses de investimento. Gabriel Lira, deixar o seu dinheiro aplicado seria uma boa opção? Sim, Gabriel. Assim, como eu estava dizendo, depende muito do propósito do seu investimento. E a gente vai já entrar nessa parte, eu prometo. Mas depende muito do propósito do seu investimento e depende muito da natureza do investimento. Se ele for um investimento de alto risco, talvez não seja tão interessante deixar o dinheiro aplicado por muito tempo. Não é à toa que o pessoal que mexe com investimento de alto risco, que é esse day trade que eu estava falando, é uma galera que vive disso, entendeu? Que está ali, que conhece, que estuda. Mas você não precisa fazer isso. Você pode investir num investimento mais sóbrio, mais realista, que vai ter uma rentabilidade boa, mas não tão absurda, mas que vai ser um pouco mais seguro. E aí a liquidez vai ter o gosto. Brasileiro, já vou atrás também, já estou anotando aqui as dicas de vocês. A carteira digital da 99 Pop, mas só rende essa taxa até R$ 500. Ah, tá explicado. E esse 99 Pop não é aquele aplicativo de táxi, não? Tô confuso. Caramba. Hoje em dia tudo tá querendo vender crédito pra gente, né? Porque crédito no Brasil, gente, é uma coisa muito rentável. Crédito é dinheiro, né? Todo mundo no Brasil quer emprestar dinheiro, porque você pode cobrar uma taxa muito alta para emprestar dinheiro no Brasil. E não é à toa que a gente tem uma das maiores taxas de pessoas super endividadas no país. Minha mãe, inclusive, é doutora em direito nesse assunto, de direito do consumidor, especificamente superendividamento, porque é um problema muito sério no nosso país. E acho que o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje talvez ajude a vocês não entrarem no Serasa ou no SPC, se Deus quiser. Meu medo na PicPay é esse, quebrar do nada. Pois é, Alice. E o PicPay, até pouco tempo, ele não tinha Pix, o que era uma coisa que ainda complicava mais ainda, porque tu ficava dependente de outra pessoa ter um PicPay ou um lugar que tu frequenta receber pagamento em PicPay para tu usar o teu dinheiro, né? Então, tipo, o PicPay ele rende bastante dinheiro até hoje, mas ele tem essas limitações em contrapartida. Os petianos tudo colocando na bolsa 99, tá aí, uma bolsazinha de R$ 400, na 99 pode render 220% do CDI. Ah, bacana, Cris. Então acima de 500 rende 100%. Pô, legal. Show, pessoal. Então, espero que tenha ficado claro essa parte, mas se não tiver, o chat tá aí, o microfone tá aí também, podem perguntar, podem aparecer. Não fiquem tímidos. E se não estiver entendendo, gente, fala, tá? Eu sei que eu me enrolo às vezes. Vamos começar então a falar de organização financeira. Agora que a gente já falou desses pontos aí iniciais. Existem duas principais maneiras de você fazer sua organização financeira. Seu planejamento e sua organização. Primeiro, a planilha, que é o que eu pessoalmente uso. Esse print, inclusive, é da planilha que eu tenho e que uso, do template que eu uso. Eu mesmo fiz. E eu vou mostrar um pouco mais dele daqui a pouco. Eu pensei, inclusive, estava até falando com o pessoal do PET, mandar um template para vocês, esse template para que vocês possam usar. Mas eu percebi que ele é muito específico, de que ele precisaria de um manual de instruções para você entender como usar ele de forma correta. E aí eu pensei, pô, acho que talvez seja melhor voltar para aquela parte do começo e dizer, pô, cada um tem sua maneira de se organizar e talvez se eu mandar um template do jeito que eu me organizo, talvez isso limite vocês aí na liberdade criativa de vocês. Mas eu vou dar uma passadinha assim na minha planilha daqui a pouco pra vocês verem
como que eu me organizo e talvez se inspirarem para fazer parecido. E aplicativos, né? A gente tem tem alguns aplicativos que fazem esse trabalho da planilha para você. O bom do aplicativo é que ele torna tudo mais rápido, mais fácil. Eu não conheço um aplicativo de organização financeira muito bom, assim, uma referência. Por isso que eu não trouxe essa recomendação para vocês. Porque eu não uso. Mas existem por aí. A vantagem é que eles, enfim, são muito mais simples, muito mais fáceis. A desvantagem é que nem sempre você consegue colocar aquilo do jeito que você queria. Então, a planilha te permite uma personalização maior. Deixa eu pausar aqui a apresentação e mostrar logo para vocês, então, esse templatezinho que eu fiz. Essa aqui é a planilha que eu costumo usar para organizar as minhas finanças. Está aparecendo aí? Tá. E eu coloquei aqui até os valores do exemplo que a gente vai fazer mais tarde. Eu tenho aqui o saldo do mês, aí vamos supor, hoje é dia 3 do 8 de agosto, né? A contabilidade de setembro, mais Nevermind. E aí vamos supor que hoje eu comprei um chocolate. Custou R$15. Chocolate da Cacau Show aí, sei lá. E aí, essa minha planilha aqui, eu coloco o valor negativo aqui, ó, menos 15. Ele já coloca nesse template de contabilidade, que ele coloca o parênteses no valor que é negativo, e no valor que é positivo ele só deixa. Bem aqui em cima, eu tenho o saldo do mês, que é um somatório de todas as entradas e saídas do meu mês. Aqui ao lado, eu tenho a receita mensal, que é tudo que entrou esse mês, e os gastos mensais, que é tudo que saiu. E eu tenho o saldo da minha conta corrente, que é a conta que eu uso no dia a dia. Então, se eu gastei aqui R$400 com alguma coisa, de repente... Epa. Ok, eu mexi na planilha e ela se configurou. Mas era para esse aqui estar como 400. Tá, é simples. Pronto. E de repente, eu tenho R$400 na minha conta corrente. É claro que o seu banco tem um extrato e é claro que dá para você se organizar pelo seu cartão de crédito, por exemplo, vendo ele somar tudo que você comprou no mês. Mas eu gosto de ter esse controle na planilha porque você consegue também fazer um igual, soma, e aí eu vou somar aqui tudo que eu gastei com alimentação. Aí eu pego esse, e assim, pá. E aí pronto. Nesse mês eu gastei X reais com alimentação. E aí eu consigo ter uma noção de com o que eu estou gastando mais, com o que eu estou gastando menos. Nesse meu template aqui, eu também coloco aqui do ladinho uma formatação para colocar uns valores que não entraram ainda na contabilidade, mas que vão entrar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho emprestado para minha irmã R$15. Aí eu vou tirar aqui R$15. Empréstimo. Luísa, o nome da minha irmã. E foi hoje. Então eu emprestei R$15 para ela, mas ela já me disse que ela vai me pagar amanhã. Ou seja, eu já coloco aqui esses R$15 do lado, que é a expectativa de receber esses 15. E aí amanhã ela me paga, e aí eu apago esses 15 aqui. E somos dois 15, né? O 15 negativo e positivo, e aqui fica 0. Uma outra maneira de fazer isso é deixar o menos 15 aqui e colocar o 15 aqui para que apareça na minha receita e nos meus gastos mensais esse valor. Né? Para você perceber que teve essa entrada e essa saída. Você se importar com isso. Então acho que por hora é só por essa planilha, mas a gente vai voltar para ela já. Quando a gente falar de reserva de emergência, investimentos em aposentadoria e sonhos. Então vamos voltar aqui. Tá. Então, pessoal, é mais ou menos isso. É aquilo que eu estava falando. Cada um tem seu jeito de se organizar.
Eu gosto de me organizar pela planilha, você pode se organizar por aplicativo, você pode se organizar por planner, escrever à mão, igual os antigos Incas e Maias. Mas, enfim, é a gosto. E agora a gente vai entrar no passo a passo de como se organizar financeiramente. E eu diria que essa é a parte mais importante da apresentação. Então, se você estava meio distraído olhando no celular, por algum acaso, eu recomendo ficar bem focado nessa parte, que ela é muito importante. O primeiro passo para se organizar financeiramente é não gastar tudo que você recebe. Parece um pouco óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, o primeiro passo é definir a sua média de gastos mensais. Posso disponibilizar, sim, Cris. E, obviamente, a sua média de gastos mensais, isso somando tanto despesas fixas quanto despesas variáveis, não pode ser maior do que o seu salário. O recomendável é que seja de 70% a, no máximo, 90% do seu salário, sua média de gastos mensais. E se você não está conseguindo bater essa meta de gastar no máximo 70 a 90 reais, a 90% do seu salário no mês, você tenta ou diminuir os seus gastos ou aumentar a sua receita, né? Ou seja, conseguir um salário melhor, conseguir uma outra fonte de renda, enfim. O importante é que você consiga fixar a sua média de gastos mensais entre 70% e 90% do seu salário. 90% no máximo, tá, gente? Eu estiquei bastante a baladeira em colocar 90% aqui. Eu acho que o ideal ainda fica entre 70% e 80% mesmo. Em seguida, pessoal, a gente tem o segundo passo, que é controlar os seus gastos para economizar. É justamente isso que eu estava falando. Se você não consegue juntar dinheiro no fim do mês, não tem como você se organizar financeiramente. Aliás, você não conseguir juntar dinheiro no fim do mês é estar na beira do precipício para entrar no Serasa e no SPC. Entrar no cheque especial, hein? Problema. E como é que eu vou controlar os meus gastos para economizar? Obviamente, se eu vou economizar 70%, se eu vou gastar apenas 70% a 90% do meu salário, isso significa que eu vou conseguir economizar entre 10% e 30% do meu salário, que é o ideal. Mais uma vez, se você não estiver conseguindo economizar tudo isso, tente diminuir os seus gastos, veja o que está pesando mais, faça aquela análise que eu mostrei, soma o que você gasta com alimentação, o que você gasta com lazer, o que você gasta com transporte, e veja o que está pesando mais e tenta reduzir, ou então veja alguma maneira de aumentar a sua receita. A gente quer dar engenharia e trabalhar com Uber e tal. Terceiro passo, planejamento financeiro a longo prazo. Beleza, eu estou juntando dinheiro todo mês. Eu estou juntando entre 10% e 30% do meu salário todo mês. Mas o que diabos eu vou fazer com esse dinheiro? Muito simples, 3 coisas. Em primeiro lugar, reserva de emergência. E em segundo e terceiro, meio que empatados em segundo lugar, aposentadoria e sonhos. Como assim sonhos? Luxos. Um computador especial que você queria ter para, sei lá, usar uns programas muito pesados, um celular bacana que você queria comprar que é meio caro, uma viagem que você sempre quis fazer, isso são sonhos. E alguém aí pode, por acaso, pensar, caralho, aposentadoria? Não é meio cedo para pensar nisso? Na verdade, não. Acho que muita gente passa dificuldade na terceira idade aí justamente por conta disso. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura de juntar dinheiro na aposentadoria. Imagino que a maioria daqui pretende ser engenheiro. E em ser engenheiro, você vai provavelmente, até o fim da sua carreira, ganhar mais do que o teto do INSS. Então, ao fim da sua jornada de trabalho, não, da sua vida enquanto um cidadão contribuinte do INSS, você vai receber muito mais do que você vai receber depois de você se aposentar, né? Então é muito importante que você, no mínimo, se você não quiser se preocupar com isso de forma alguma, invista em previdência privada, certo? Que não é um investimento muito rentável, que não é um investimento muito seguro, que não é um investimento muito líquido,
Por que não é rentável? Porque a empresa tira a parcela de lucro deles. Por que não é muito líquido? Porque você só vai receber quando você se aposentar. E por que não é muito seguro? Porque a empresa pode falir. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de reserva de emergência, de aposentadoria e de sonhos. Vamos lá, pessoal. Implementação da sua organização financeira, né? Como a gente viu, em primeiro lugar, a gente tem a reserva de emergência. E aqui está a dica de ouro. A reserva de emergência, normalmente, e mais uma vez, pessoal, volto para aquele ponto do começo da apresentação. Isso é uma referência. Isso é algo para que você mire. Não necessariamente tem que ser assim, cada um faz ao seu desejo, mas a minha recomendação fica sendo essa. Reserva de emergência. 3 a 6 vezes a sua média de gastos mensais. Peraí, não entendi. Vamos lá. Lembra que eu falei que o primeiro passo no último slide é definir a sua média de gastos mensais? Que vai ser entre 70% e 90% do salário? Certo. Vamos supor que eu recebo R$1.000 por mês. E que eu consigo economizar 80%. Quer dizer, que eu só uso 80% e eu economizo 20%. Isso significa que todo mês eu gasto R$800 e consigo juntar 200. Ou seja, quando eu falo aqui de reserva de emergência sendo 3 a 6 vezes a sua média de gastos mensais, significa que a minha reserva de emergência tem que ser entre 3 e 6 vezes esses R$800 que eu gasto todo mês, certo? E como que isso funciona? Porque, como assim 3 a 6 vezes? Por que não um número fixo, né? Porque varia. Vamos lá. Você pode ser um profissional liberal. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa do direito aqui na chamada com a gente. E se essa pessoa optar por acaso em ser pela advocacia, em ser advogado, é um profissional liberal, né? Então, não é sempre que você vai ter serviço, não é sempre que vai ter trabalho. Talvez vai ter um mês que as vacas estão meio magras, que os clientes não estão com muita bala na agulha para te pagar, e o movimento vai ser menor, e paciência. E tem meses que você vai fazer uma grana legal, porque vai ter muito serviço, e advogado ganha relativamente bem. Mas, com o profissional liberal, existe essa inconstância. Se você é empreendedor, se você, enfim, vende alguma coisa, se você tem mais incerteza em relação ao seu dinheiro, a tendência é que você aumente a quantidade de vezes que você está multiplicando a sua média de gastos mensais. Ou seja, um profissional mais liberal vai estar mais próximo do 6 do que do 3. Já um funcionário público que tem o salário garantido todo mês na conta, pode se dar o luxo de ter apenas 3 vezes a sua média de gastos mensais na sua reserva de emergência. E por que esse valor multiplicando sua média de gastos mensais, né? Isso não se aplica muito aos dois casos que eu acabei de falar, da advocacia nem do funcionário público. Mas vamos entrar aqui para o universo da engenharia. Vamos supor que eu sou engenheiro formado, trabalho CLT para uma empresa, não preciso estar recebendo como engenheiro, pode ser só como analista mesmo, e aí eu ganho ali meu dinheirinho todo mês e tal, a gente vai supor que seja R$1.000. E aí, eu tenho certa segurança, eu estou numa empresa privada, eu estou ali trabalhando e tal, e agora a gente vai entrar no meio do espectro, né? Ou seja, eu tenho certa segurança, porque eu estou numa empresa privada, eu estou ali trabalhando, mostrando serviço, mas de uma hora para outra a gente pode ter um corte de gastos e me demitiram. Pô, e agora? Agora eu tenho X, vamos supor 4 ou 5 meses de sobrevida. Eu tenho 5 meses na minha reserva de emergência, 5 meses de dinheiro em dinheiro que eu gasto por mês, né? Na minha reserva de emergência, para eu sobreviver esse período de tempo até eu conseguir um novo emprego. Então aí entra essa questão do risco, né? Se eu sou um profissional liberal, eu preciso que essa reserva seja mais gordinha, porque se me acontecer alguma coisa, talvez seja mais difícil voltar para o mercado.
Mas, ao mesmo tempo, se eu sou funcionário público, eu tenho bastante segurança, eu não preciso ter uma reserva de emergência tão grande. E aí existe o meio termo aí, né? O pessoal que é CLT e empresa privada, mais ou menos, faz esse perfil. Tudo tranquilo em relação à reserva de emergência? Ficou mais ou menos claro? A gente vai fazer um exemplo, tá, gente? Tipo um exercíciozinho para fixar isso melhor. Depois de fazer uma reserva de emergência, o que você vai fazer com esse dinheiro aí, com esses R$ 200? Lembra que a gente ganha R$ 1.000, a gente gasta 80% e economiza 20%? Aí, ou seja, sobra R$ 200 por mês? Beleza, terminei minha reserva de emergência. Levou bons meses, juntei de 200 em 200, até fazer, vamos ver, 3 vezes 8... Eita, tá bom. R$ 2.400. Levei 12 meses, levei um ano para fazer minha reserva de emergência. Fazer uma rápida conta de padaria aí. E agora? Beleza, terminei a reserva, não me aconteceu nenhuma emergência, não fui despedido. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro que me sobra no fim do mês? Começar a investir. Tanto na sua aposentadoria, quanto nos seus sonhos e luxos. Como assim? Pô, eu tô com 20% do meu salário no fim do mês, dando sopa, de bobeira. Eu vou dividir entre os dois. Eu vou pegar 10% e vou colocar na aposentadoria, vou pegar 10% e vou colocar nos luxos. Eu posso fazer 5% na aposentadoria e 15% nos luxos? Pode. Pode fazer 15% na aposentadoria e 5% nos luxos? Pode. Posso fazer 20% na aposentadoria? Você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Seu dinheiro é seu. Mas a minha recomendação é que você faça uma coisa mais ou menos equilibrada entre os dois. E aí, assim, a aposentadoria, a gente vai entrar agora naquele tocante dos investimentos. A aposentadoria, é interessante que para a aposentadoria você faça investimentos com alta segurança, porque você vai fazer e com uma média rentabilidade, né, e uma baixa liquidez. Ou seja, você está com um fator da rentabilidade médio, com a liquidez muito baixa, ou seja, você só vai reaver aquele dinheiro lá na frente, daqui a muitos anos, quando você for se aposentar, idealmente. E você vai ter uma alta segurança, porque, pô, você está aqui trabalhando, todo mês tirando dinheiro suado para investir na sua aposentadoria, ter uma aposentadoria confortável, uma terceira idade bacana, poder se permitir alguns luxos, fazer algumas viagens, viver bem, confortavelmente. E aí, pô, se você investir em um investimento desse sem segurança, você passou uma vida trabalhando e vai chegar na sua aposentadoria e não vai ter o suor que você despendeu, não vai ter uma aposentadoria tranquila, né, merecida, calma. Ao mesmo tempo, você não precisa de uma alta liquidez, você não precisa ver esse dinheiro amanhã, você só vai ver esse dinheiro quando você estiver aposentado. Então, você pode sacrificar a liquidez aí para ganhar na segurança e na rentabilidade, focando mais na segurança nesse caso. Já em relação aos sonhos e luxos, a jogada é diferente. A gente vai querer investimentos com baixa segurança, alta rentabilidade e média liquidez. Como assim? Pô, vamos lá. Se eu ganho R$ 1.000, gasto 800 por mês e consigo juntar 200, e eu divido esses 200 entre aposentadoria e sonhos e luxos, eu estou juntando R$ 100 por mês para os meus luxos, certo? E aí, eu sei que a gente está em janeiro aqui, como todos vocês sabem. E aí, no final do ano, em dezembro, eu queria fazer uma viagem, sabe? E pelas contas que eu fiz, dizem que essa viagem vai me custar uns R$ 1.500. Só que, pô, até o fim do ano, eu só vou ter 1.200, né? Se eu consigo juntar para os meus sonhos e luxos R$ 100 por mês, até o fim do ano eu só vou ter 1.200, é verdade. Então, eu vou procurar investimentos com alta rentabilidade, que podem fazer esses meus R$ 1.200 se tornarem 1.500. Eu vou querer uma média liquidez, ou seja, uma liquidez que, pô, não é amanhã, não é hoje, mas também não é só quando eu me aposentar, né? É até o fim do ano. E eu vou querer investimento com baixa segurança, porque sacrificando um pouco a segurança, eu consigo, se eu investir bem, conseguir um pouco de rentabilidade, né? Que é o que eu estou precisando no momento. R$ 300 de 1.200 é quanto? É 25%, né? É isso mesmo. Então, ao longo do ano, eu tenho que fazer esse meu montante aí render 25%.
Então é mais ou menos isso em relação à reserva de emergência, aposentadoria e sonhos e luxos. Alguma pergunta? Antes da gente ir para a parte prática, que a gente vai ver mais ou menos isso sendo aplicado. Acho que não, né? Tudo bem. Vamos lá então. Por exemplo, prático. Todos vocês já conhecem a nossa amiga Bruna, né? Que é vulgarmente conhecida também como barulho do motor. E a gente sabe que a Bruna, ela faz R$ 800 na bolsa de estágio dela, todo mês ali. E ela também tem alguns investimentos que geram para ela R$ 200 de dividendos. Sei lá, o pai dela faleceu e deixou um imóvel para ela que ela aluga para uma universitária ali, fica perto da faculdade dela e tal, e ela aluga e ela consegue de aluguel R$ 200 por mês, vamos supor. Ao fim do mês, então, a Bruna ganha R$ 1.000, né? Que é mais ou menos o valor que a gente estava trabalhando até então. E a Bruna, ela gasta mais ou menos uns R$ 800 por mês. Tem mês que ela gasta 700, tem mês que ela gasta 900, e um pouquinho e tal. Mas, em geral, a média de gastos da Bruna aí por mês é de mais ou menos uns R$ 800, certo? Isso significa que ao fim do mês a Bruna consegue economizar 20%. Que é os R$ 200 que a gente estava trabalhando até então. Daí, pessoal, com a economia mensal de R$ 200, a Bruna vai querer fazer o primeiro passo, que, como vocês lembram, é a reserva de emergência. Que vai ser de 3 a 6 vezes o gasto mensal médio aí da Bruna. Então a gente vai pegar os R$ 800 que ela gasta por mês e vai multiplicar por 4. Por que por 4? Porque a Bruna, ela tá nesse estágio aí e tal, e ela tem certeza que ela consegue passar pelo menos mais um ano nesse estágio. Então ela está se sentindo aí relativamente segura com esse dinheiro. Então, nesse fator entre 3 a 6 aí, ela se sentiu bastante segura para dizer que ela queria juntar 4 vezes a média de gastos mensais dela. Então, multiplicando 800 por 4, ela quer ter uma reserva de emergência de R$ 3.200. Só que R$ 3.200 dividido pela economia mensal que ela faz, que é de R$ 200 por mês, vai levar 16 meses para a Bruna, nosso querido barulho do motor, juntar a reserva de emergência dela, certo? Então, ao final desse período de 16 meses, já com a reserva de emergência feita, a Bruna, assim, antes de passar para essa parte, a Bruna vai ter 16 meses aí para. Vai precisar de 16 meses para fazer a reserva de emergência dela. E ela vai querer investir a reserva de emergência dela justamente no investimento de alta segurança e de alta liquidez. Por quê? Porque o dinheiro da emergência é para emergência, é para agora, é para quando der um problema. Então, quando der um problema, ela não vai ter tempo para esperar o dinheiro cair na conta. Ela precisa de muita liquidez e muita segurança, porque ela não quer que o dinheiro da reserva de emergência dela, que é uma coisa tão importante, suma de uma hora para outra. Quando ela precisar, não vai ter. Então, depois desses 16 meses, a Bruna vai querer fazer o segundo e terceiro passos, que são meio que só o segundo passo ao mesmo tempo. A aposentadoria, pensar na aposentadoria, investir na aposentadoria dela e os sonhos. Então, pessoal, a Bruna já terminou a reserva de emergência dela e agora ela está com esses R$ 200 aí que ela consegue economizar no mês, dando bobeira. E aí ela vai dividir esses R$ 100 entre a aposentadoria e os sonhos. Esses R$ 200 ela vai dividir 100 para cada. Ela podia colocar 80 em um, 120 no outro, 121 e 80 no outro. Ela podia misturar do jeito que ela quiser. A minha recomendação é que você balanceie as coisas, que não seja 100% em um nem 100% em outro. Porque sim, a gente tem que viver o futuro,
a gente tem que pensar nessa aposentadoria com tranquilidade, com conforto, mas a gente também tem que se dar alguns luxos no presente, né? Pensar aí a médio prazo numa viagem legal para fazer, sei lá, num videogame legal que você queira comprar, ou algo nesse sentido. E aí, recapitulando, o investimento da aposentadoria tem que ser um investimento de alta segurança, para que quando ela chegue na aposentadoria ela ainda tenha esse dinheiro, e alta rentabilidade, sacrificando, nesse caso, a liquidez, já que você já que a Bruna não está tão preocupada assim em reaver esse dinheiro tão rapidamente. Em relação aos sonhos, por sua vez, a gente vai querer um investimento de alta rentabilidade e alta liquidez, sacrificando um pouco da segurança. E aí é nesse tipo de investimento aí que você vai querer um retorno a médio prazo, que você quer estudar, que você quer conhecer, que você quer entender qual que é a melhor opção e esse tipo de coisa. E é esse tipo de investimento que exige um pouco mais de estudo, existe um pouco mais de cuidado, porque senão você pode só perder um monte de dinheiro e aí pode passar a ser uma coisa muito frustrante. É bacana de começar, no começo você vai errar, no começo você vai perder dinheiro, mas acaba valendo a pena com o tempo, certo? Porque quando você aprende, você cria casca grossa, você consegue fazer o seu dinheiro valer mais do que ele realmente vale. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu vou abrir agora para dúvidas, antes de voltar para a planilha e falar um pouco mais a respeito dela. Que é a maneira como eu me organizo, né? Cada um pode se organizar da sua forma. Alguém? Alguma pergunta no momento? Por algum acaso? Acho que não, né? Tá, deixa eu voltar para a planilha rapidinho. Então, pessoal, eu tenho aqui nessa planilha um saldo de reserva de emergência, que somado com o saldo da minha conta corrente dá o meu saldo total. E aí eu vou ter, agora que eu já estou com a minha reserva de emergência feita, acho que era essa a reserva que a Bruna queria ter, né? Agora que ela está com a reserva feita, ao final deste mês de setembro que nós estamos, ela vai querer pegar aqueles R$ 200 que ela junta e investir nos sonhos e investido na aposentadoria, tá? E na aposentadoria dela. E aí esse dinheiro aqui, obviamente, não dá para ficar atualizando o tempo todo na planilha, porque vai estar lá rendendo no meu investimento da aposentadoria, vai estar lá rendendo no meu investimento dos sonhos, que vão ter perfis bem diferentes, como a gente viu. E vão estar lá na minha corretora de investimento, na minha XP Investimentos, dentro do próprio Inter, dentro do próprio Nubank, mesmo dentro desses bancos tradicionais também tem corretor de investimentos e tal, só que aí normalmente é pago. E a ideia é mais ou menos essa, pessoal. E a partir disso você pode se organizar. Você pode fazer o cálculo com base na taxa que você está conseguindo para os seus investimentos de aposentadoria, quanto dinheiro você vai ter mais ou menos na sua aposentadoria, e a partir daquele dinheiro, quanto aquele dinheiro vai te render por mês para você ter uma renda fixa. O saldo dos sonhos, em quanto tempo você vai conseguir fazer aquela viagem que você tanto quer? Será que vai dar certo em fazer em dezembro mesmo? Será que vai ter que adiar para janeiro? Será que você consegue antecipar para outubro? Não sei. Bem, então essa planilhazinha é bem simples, pessoal. Eu queria mostrar para vocês mais, porque é realmente a forma como eu me organizo. A minha planilha pessoal que eu me organizo é literalmente igual a essa. Eu só fiz apagar os dados. E com o tempo eu vou atualizando ela, né? Com o tempo eu vou colocando mais coisas. Por exemplo, isso que eu mostrei para vocês aqui de futuros recebimentos que eu estou esperando, mas não aconteceram ainda, ou prejuízos, são coisas que eu não fazia. Mas aí, com o tempo, eu percebi que era uma coisa que eu achava necessário e aí eu implementei na planilha. Enfim, a planilha eu gosto mais dela porque você consegue deixar mais pessoal nesse sentido. E aí, pessoal, para finalizar aqui o nosso encontro... Eita, baixar não. Eu mando sim para vocês, viu, a apresentação. Vou mandar para o pessoal do PET, eu acho que eles conseguem mandar por e-mail para vocês. E aí, por fim, pessoal, ficam algumas recomendações aí.
De bancos digitais, eu trouxe o Nubank e o C6, que te rendem mais ou menos 100% do CDI sempre. Por que eu digo mais ou menos? O C6 consegue te render um pouco mais, mas aí você tem que clicar no investimento e ir atrás do CDB e procurar qual que é o melhor para você e tal. O C6 é muito bom, galera. E o Nubank, ele é mais prático nesse sentido. Você rebolando seu dinheiro no Nubank, ele vai estar rendendo lá. Pode deixar. Então você pode ficar mais despreocupado nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, o Nubank ele vai. Eu não sei se já está valendo, mas ele vai ter uma mudança no rendimento dele. Ele vai continuar rendendo 100% do CDI, contudo, entretanto, todavia, mas porém, ele só vai começar. O seu dinheiro no Nubank só vai começar a render um mês depois que ele entrou. Então, por exemplo, já mudou, né, Paulo? Então, se eu coloco R$ 100 no Nubank hoje, ele só vai começar a render no dia 3 de setembro, que é exatamente daqui a um mês. Então, ele está com esse defeito aí. Eu, particularmente, uso muito o Nubank, mas agora que ele está com essa questão aí, eu já fiz a minha conta no C6, pedi o meu cartão, estou esperando chegar para eu migrar. Mas o Nubank, por enquanto, também me serve perfeitamente bem. E eu acho o rendimento do Nubank baixo. Assim, Pet Produção UFC, o rendimento do Nubank, ele é o mesmo do Tesouro Direto, né? O que é um rendimento justo, um rendimento bacana. Que atualmente está muito alto. Por quê? Porque a taxa de inflação está muito alta. Então, se você investir no dinheiro, o seu dinheiro por exemplo, a taxa de inflação está em torno de 8%. E a previsão é que termine o ano com uns 10%, se eu não me engano. E a CDI está 13,15%. Ou seja, se ao fim do ano você estuda essas taxas todas que eu falei ao ano, certo? Então, se até o fim do ano o seu dinheiro render menos de 10%, você está saindo no prejuízo. O seu dinheiro está se desvalorizando com a inflação. Você não está conseguindo recuperar o valor do seu dinheiro. Você está perdendo dinheiro. É o que a gente chama de deixar o dinheiro embaixo do colchão e as traças comer, entendeu? Contudo, a CDI, que é a taxa que acompanha a Selic, que a gente conversou mais cedo, está bastante alta porque a inflação também está alta. Então, no momento, o melhor investimento, na verdade, é tesouro direto, se você não precisar tanto de liquidez, e esses bancos fintechs, assim, esses bancos mais modernos, né, os bancos digitais. Claro, à vontade. Show, é importante, hein, galera, isso aí. Terminar a faculdade aí, ter agora os complementares. Mas, bem, a diferença entre o C6 e o Nubank é basicamente essa. O Nubank é só você colocar o seu dinheiro lá. Tem esse defeito que ele leva um mês para começar a render, mas ele é mais prático. O C6 você tem que clicar no investimento, colocar o dinheiro lá. Se você quiser usar aquele dinheiro que está sendo investido, tem que tirar o dinheiro da conta de investimento, colocar na conta corrente para usar o dinheiro. Enfim. Tem essa questão aí. Isso quando a gente precisa de mais segurança, né? Na verdade, nem muito, Grazi. Eu acho que o Nubank e o C6, eles são, você pode dizer isso, são investimentos seguros. Os bancos tradicionais ainda são, a poupança dos bancos tradicionais ainda é mais segura ainda. Mas, de forma geral, o Nubank e o C6 são seguros também. Eles são mais inseguros em relação aos bancos tradicionais, por conta que eles são startups, bancos digitais, existe mais incerteza em relação a eles. De um dia para a noite eles podem quebrar e não vai ter nada que você possa fazer a respeito disso. Mas sim, ainda são investimentos bastante seguros e se você quiser fazer investimentos mais arrojados, aí você, dentro desses aplicativos, você encontra carteiras de investimentos, especialmente dentro do C6, dentro do Inter, dentro do XP Investimentos, etc. Caberia de comprar já as frações do Tesouro depois dessa, construir a reserva de emergência. É isso aí, Lívia. Mas eu não recomendo o Tesouro para construir reserva de emergência, não, porque o Tesouro tem baixa liquidez.
Se tu precisar do teu dinheiro, se tu bater o carro amanhã e precisar do teu dinheiro para pagar o prejuízo do cara, do carro que tu bateu, né? Tu vai precisar do teu dinheiro e aí? Ele tá com o governo. Você vai receber daqui a, sei lá, 3 meses. Só dá um dia depois, né? Pô, tem isso? Dá pra você tirar o, o tesouro antes da data pré-determinada? Não sabia. Aqui tá dia mais um. Ok, tudo bem. Mas nunca tinha visto. Já vi muita gente falando mal da poupança, que não vale a pena e tal. Hoje em dia não, Graça, é verdade. Hoje em dia, especialmente com a CDI tão alta por conta da taxa de inflação, essas fintechs estão rendendo muito mais que a poupança tradicional. Obrigado, você está começando a doer já de tanto falar. Eles têm o FGC, pelo menos. É verdade, Paulo. O FGC é o Fundo de Garantia de alguma coisa que eu esqueci o nome. Que é, se você tem até 250 mil reais dentro de um banco desses, digital, se o banco quebrar, eles têm que te garantir a devolução desse dinheiro. Mais de 250 mil reais você não recebe desses bancos. Se você tinha e o banco quebrou. Mais ou menos do que isso você tem. Eu imagino que ninguém aqui tem mais de 250 mil reais, então tá ótimo. Cartão com milhas, você usa algum, Samuel? Pois é, o do Nubank não acumula milhas, Alice. É mais uma diferença entre esses dois. Importante, inclusive. O do C6 já acumula. Isso mesmo, Fundo Garantidor de Crédito. Obrigado, Paulo. Todos esses dois bancos aí que eu trouxe são gratuitos, tá? Eles não cobram anuidade. E a minha recomendação, que vão começar agora as minhas dicas práticas mesmo, né? Do dia a dia. Eu vou falar já, mas eu vou adiantar logo, porque a gente está falando de banco digital e banco tradicional. Eu recomendo que você tenha um de cada. Porque a maioria das empresas te paga por bancos tradicionais. Então, meio que você tem que ter um. Se você é CLT e tal. E é interessante que você tenha esses bancos digitais porque eles te rendem mais dinheiro, como a Grazi acabou de falar. A poupança hoje em dia está muito mal vista, mas muito também por conta da taxa de inflação e, consequentemente, da CDI, que estão muito altas. Mas vamos lá, entrando para as dicas. Cartão de crédito. Entre essa questão aí das milhas, que a Alice falou, procurem cartão de crédito com milhas. Existem alguns, como o do C6, que acumulam milhas e não tem anuidade, então é o melhor dos dois mundos. Qual que é a outra vantagem do cartão de crédito? Gente, a taxa de inflação, ela atua o momento todo. A taxa de inflação não funciona assim. No final do ano, todos os preços vão aumentar 10%. Os preços já estão aumentando 10% ao ano. O que, equivalente ao mês, vai dar menos de 1%. Mas, enfim. E o cartão de crédito te faz com que tu não perca esse dinheiro ao longo do mês. Tu pode deixar, por exemplo, se eu gasto R$ 800 por mês, como nosso exemplo, eu posso sair gastando esse dinheiro no cartão de crédito até, ou seja, não passando dos 800, pelo amor de Deus. E quem vai pagar essa conta é o banco. E aí no final do mês, eu pago o cartão de crédito, R$ 800, sem essa correção monetária. Ou seja, o meu dinheiro, esses meus R$ 800, eles passaram o mês inteiro rendendo na conta. Eu recebi aqui no começo do mês, no dia 5. Os R$ 800 passou o mês inteiro rendendo na minha conta. A CDI altíssima, de 13%. E aí chegou no final do mês, e aí eu tinha R$ 805, sei lá. E aí eu paguei a conta do cartão de crédito, R$ 800, e ainda me sobrou R$ 5. Então o cartão de crédito, ele é interessante ser usado justamente nesse sentido. Show, graças, fico feliz que você tenha entendido. E aí, a gente tem que falar do lado ruim do cartão de crédito também, que é o cheque especial. Para quem não sabe, o cheque especial é basicamente parcelar o cartão de crédito. Então vamos supor que eu gasto R$ 800 por mês, eu estou aqui usando meu cartão de crédito e tal, e meu Deus do céu, eu estou no shopping, e aí eu vi uma peça de roupa que eu achei super legal, não posso deixar de comprar. E aí ela custa R$ 400. Aí eu chego e fico triste, né, e tal. Mas quer saber? Eu mereço, eu vou comprar. Aí eu vou lá e caio na besteira de comprar um negócio que eu não posso comprar, que eu não tenho dinheiro para pagar aqui.
paga à vista, tá? Porque os R$ 400 era pagar uma vista. Se fosse para parcelar, era R$ 500. Ah, gente, pelo amor de Deus, não caiam na falácia do parcelamento. É verdade, parcelar diminui o preço das coisas. Muitas aspas, pelo amor de Deus. Porque você só paga um valor específico por mês. Mas o que acontece? Primeiro que pagar à vista tem desconto, normalmente. E segundo, que isso da parcela você pode cair exatamente nessa balela aí de chegar no final do mês e ter uma conta do cartão de crédito maior do que você pode pagar. Se isso eventualmente acontecer, se você chegar numa situação dessa, não parcele o cartão de crédito. Não faça cheque especial. Você já está na merda, então você tem que, no lugar de parcelar o cartão de crédito, que tem uma taxa de juros estupidamente alta, você tem que pegar dinheiro emprestado com um banco, que a taxa de juros é menor, e pagar o cartão de crédito para o banco. É melhor do que parcelar a fatura do cartão de crédito, certo? Apesar de ainda ser muito ruim. Pelo amor de Deus, não façam uma conta no cartão de crédito que vocês não possam pagar. E aí, assim, pessoal, falando agora de parcelamento, já que a gente está falando de cheque especial. O parcelamento, ele é uma coisa boa. Ele permite que você possa comprar coisas que você não consegue comprar à vista. Mas ele tem que ser usado com cuidado. É igual a panela de pressão, sabe? Não tem que ter medo, só tem que respeitar. Então, assim, eu fui uma vez na iByte, lá no Shopping Guatemi. Ia ter aqueles shows do iMusic, que eu fui, foi ótimo. E eu queria comprar coisas no shopping para conseguir comprar o ingresso no valor promocional, que sai bem mais barato. E aí, eu já há algum tempo vinha querendo ter um Echo Dot, né, um Alexa, que eu acho legal e tal, eu gosto muito de ouvir música e ela torna essa atividade muito prática. E aí eu fui na iByte, R$ 230. Eu disse, nossa, tá barato. Aí eu abri meu telefone, fui olhar o preço na Amazon, né? Na Amazon tava tipo 220. Ou era o mesmo preço, acho que tava no mesmo preço. Ou seja, a iByte comprou da Amazon para revender e se lascou porque a Amazon tava fazendo uma promoção muito boa, entendeu? Acho que era até naquela época de... Ah, não, no Prime Day ainda ficou mais barato ainda. Mas enfim, foi uma época que a Amazon tava fazendo promoção da Alexa. E aí, tipo assim, a iByte estava tendo que vender ao mesmo preço, porque senão não vendia, né? E aí eu passei por lá e tal, e disse, pô, é uma ótima alternativa para eu gastar o dinheiro que eu preciso gastar para comprar meus ingressos. E aí eu perguntei, pô, vocês fazem desconto à vista? Porque eu prefiro pagar as coisas à vista e pedir desconto. Porque, escutem bem, está no Código de Defesa do Consumidor. Um produto não pode ter o mesmo valor à vista do que parcelado. O valor à vista obrigatoriamente tem que ser mais barato. Mas você não precisa seguir o Dr. Fran em todas as redes sociais e nem fazer confusão na hora de comprar as coisas, certo? Se o preço à vista for o mesmo preço do parcelado, você não precisa fazer um barraco. Você pode simplesmente comprar parcelado e deixar o seu dinheiro rendendo e pagando as parcelas aos poucos. E ter a paciência e o limite do cartão de crédito para isso. Porque como assim, aquilo que eu estava falando, que a Graça até falou, agora entendi. Você pode ou pagar agora e ganhar um desconto agora, vamos supor que se eu comprasse a Alexa, à vista era R$ 200 e parcelado era 230. E aí eu pessoalmente preferiria pagar os R$ 200 logo e ganhar esse desconto logo. Mas a iByte, eu perguntei, à vista tem desconto? Não. Tem certeza? Não. Pô, realmente, não é porque a Amazon está com promoção, a gente teve que adequar o nosso preço à Amazon e realmente não dá para fazer mais nenhum desconto. Aí eu disse, tá certo, e parcela de quantas vezes? Aí o cara disse, 10. Eu disse, caralho, 10 vezes? Aí ele, meu amigo. Aí eu, porra.
Beleza, parcela de 10 vezes aí. E aí, eu ainda não terminei de pagar minha Alexa. Aliás, eu já terminei, mas eu vou já entrar nos parênteses. E meu dinheiro está rendendo na conta. E aí, eu pago o valor da minha Alexa dividido por 10. E deixo meu dinheiro rendendo. Aqueles R$ 200 que eu teria pago de uma vez estão rendendo. E eles estão fazendo com que eu, aos poucos, economize. Tem alguns bancos, inclusive o Nubank, que tem a função de você antecipar os pagamentos de um parcelamento. E foi exatamente o que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso, eu ainda estaria pagando a minha Alexa e o dinheiro dela ainda estaria rendendo na minha conta. Mas o que foi que eu fiz? Eu paguei dividido de 10 vezes, o mesmo valor que seria à vista. Aí eu fui no Nubank e antecipei todas as parcelas. Quando eu antecipo todas as parcelas, o Nubank me dá um desconto nessas parcelas. Porque ele entende que se eu deixar o meu dinheiro no Nubank, ele vai ficar rendendo. E quando eu pagar a última parcela lá no 10º mês, eu vou ter esses R$ 200 que eu pagaria à vista, né? Já vão ter me rendido um dinheirinho. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei no Nubank, antecipei todas as parcelas desses 10 parcelamentos e ganhei um descontinho de acho que R$ 7, uma coisa do tipo. Que beleza, não é muita coisa, mas é alguma coisa, né? E aí é interessante se usar esse recurso aí. Lembre-se, se a vista não tiver desconto, parcele o máximo de vezes que você puder. E se você quiser logo pagar tudo, antecipe que você vai receber um desconto do Nubank. Eu imagino que os outros bancos também tenham essa função. Gabriel Souza, se eu me lembro bem, uma das dicas que a Natália Arcuri, eu tô com esse livro para ler, inclusive, o Me Poupe, né? Tô ali, o meu tio me deu, tô para ler ele. Passou em uma de suas aulas, é sempre pedir desconto para as coisas, considerando que é à vista. O dever de pedir desconto aumentaria mais. Justamente. Literalmente está na lei, Gabriel. Se uma coisa à vista e parcelada tiver o mesmo preço, não pode. Mas você não precisa fazer confusão nas empresas, não precisa conhecer o Dr. Frank em todas as redes sociais. Você pode só fazer essa dica que eu estou dando aí de parcelar no máximo de parcelas possíveis e antecipar o pagamento para ganhar um desconto. E aí, partindo para nossas últimas dicas, pessoal, já está se estendendo bastante aí, é o princípio da prudência e o planejamento é tudo. Pessoal, o princípio da prudência é uma coisa que é amplamente falada e conversada nesse ambiente de dinheiro, investimentos, finanças. Se você está em dúvida se você deveria ou não fazer alguma coisa porque você acha que talvez seja imprudente, não faça. A ideia é que o seu dinheiro é ralado, sabe? É difícil conseguir dinheiro, o dinheiro não cai da árvore. Todo mundo já ouviu a mãe ou o pai falando isso uma vez. Então, assim, tome cuidado com o seu dinheiro e se você quiser se aventurar em investimentos mais arrojados, mercado financeiro, estude bastante antes, é importante. E por fim, planejamento é tudo, né? Eu acho que muito do que a gente falou hoje tem relação com planejamento. Essa ideia de você fazer a sua própria planilha e ver com o que você está gastando mais, se é com alimentação, com lazer, o que você pode diminuir para encaixar a sua economia ali, como que você pode, em quanto tempo você vai conseguir juntar a sua reserva de emergência, e depois disso, quando é que você vai conseguir fazer a sua viagem com base nessa quantidade que você economiza todo mês. Ah, eu queria fazer essa viagem no meio do ano que vem, em julho. Será que vai dar tempo? Será que até lá eu já vou ter o dinheiro necessário? Enfim, o planejamento financeiro, ele ajuda muito a gente a se organizar e fazer o nosso dinheiro girar em função da gente, e não o contrário, certo? Pessoal, desculpa aí se eu me estendi muito por hoje, é isso. Queria agradecer aí a atenção e a interação de vocês. Mais uma vez, eu sou o Samuel. Meu Instagram e meu e-mail estão aí para quem quiser me comunicar, me contatar, tirar alguma dúvida, só conversar comigo. Fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí ao Pet Produção pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que realmente tenha sido de bom proveito para vocês. Eu abordei temas muito simples aqui nesse universo de organização financeira, mas às vezes eu tenho essa sensação de que o óbvio precisa ser dito e eu espero de verdade, de coração, que essa apresentação contribua para a organização financeira de vocês
e para que vocês tenham uma relação mais saudável com o dinheiro, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pelos comentários. Olá, pessoal, muito obrigado aí pelo comentário, pelos comentários. Power BI. Rapaz, cuidando do Power BI é importante, hein, galera, da produção aí. Eu estou estagiando com isso na empresa. Mas é isso, pessoal. Boa tarde para todos aí. Qualquer coisa. Eu nem. Oh, meu Deus, nem deixei por muito tempo, né? Mas quem quiser falar alguma coisa aqui comigo, meu Instagram tá aí no chat. Eu vou mandar. Eu acho que eu já mandei, na verdade, a apresentação para o Pet. Muita gente pediu aí durante a apresentação. Se vocês puderem enviar para o pessoal, acho que o pessoal vai querer. Show. Pode ser, né? Acho que apareceu o Instagram aí antes. Se a pessoa tivesse interessada, ela já veria. Mas se quiser também, pode colocar, não tem problema. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Fico feliz que vocês tenham gostado.